Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o assunto é trazer aqui um conteúdo que o pessoal pede há tempos, que é a parte de documentação arquitetural através de diagramas no modelo C4 ou C4 Model. A ideia aqui é trazer alguns conteúdos de quem já trabalha na prática com esse tipo de documentação. Então, para isso, eu vou fazer alguns vídeos. Esse vai ser o primeiro. Então, se você não quer perder os outros também, se inscreve no canal aqui para receber as notificações. Como que vai funcionar isso, né? Nesse primeiro vídeo, eu vou trazer o contexto, a gente vai dar uma olhada na documentação, vou colocar alguns pontos, algumas respostas de dúvidas comuns que o pessoal tem ao começar a trabalhar com C4, coisas que ficam às vezes escondidas na documentação, que às vezes não são muito citadas na própria documentação, mas foram trazidas pelo autor em outras palestras, enfim. Então esse primeiro vídeo é para dar um overview, explicar as diferenças entre os níveis aí de documentação no modelo C4 que a gente tem, e nos outros vídeos a gente vai colocar a mão um pouco mais na massa, pegando um cenário de um software, transformando isso, levando para o modelo C4, e também depois a gente vai trabalhar com algumas automações, algumas formas, ferramentas aí de documentar no modelo C4 através de código. Mas para dar o pontapé a isso, é importante a gente começar do início e explicar os fundamentos e alguns detalhes que eu considero importantes. Então vamos lá dar uma olhadinha. Muito bem, pessoal. Então estou aqui com a documentação, a página oficial, para quem quiser acessar c4model.com. O autor desse modelo, ele é o Simon Brown, tá? E ele traz aqui um conjunto de ideias, de formas de documentar a sua arquitetura para trazer mais clareza para vários níveis dentro da empresa, dentro do seu negócio, desde arquitetos, desenvolvedores, pessoal mais de negócios, de produtos, enfim. A minha intenção aqui não é passar por cada ponto da documentação, para isso existe esse site, você pode ler a qualquer momento, é trazer alguns pontos que eu considero mais importantes, né, tentando dar aqui também um pouquinho da minha contribuição para tentar explicar e trazer mais clareza. Então, o principal objetivo desse modelo é trazer uma representação visual através de diagramas da arquitetura do seu software em diferentes níveis. Um modelo que não traz tanto detalhamento e aí você consegue ir aprofundando nesses detalhes conforme você vai querendo, conforme o público também vai mudando. Tanto é que no primeiro ponto aqui ele traz que é um conjunto de abstrações hierárquicas, digamos assim, né, com vários níveis, que são software system, né, containers, componentes e código. E também é um conjunto de diagramas hierárquicos. E aí a gente tem o System Context, Container, Components e Code, né? Mais ou menos a mesma coisa, muda só a primeira nomenclatura aqui de Software System para System Context. Mas para não complicar muito, a gente vai tratar aqui como se fosse diagramas de contexto, container, componente e código. E se vocês perceberem, isso vai descendo o nível de detalhamento, né? Contexto menos detalhado, container já vai aumentando, componentes mais ainda e código, então um nível muito além de detalhamento que, inclusive, na prática não faz muito sentido quando você quer mostrar a arquitetura do seu software num nível um pouco mais alto, né? E os últimos dois pontos aqui que eu considero também muito importantes, que geralmente o pessoal não lê e acaba achando que o modelo C4 ele é muito restritivo, ele tem muitas regras, é difícil de seguir, alguma coisa diferente que você vai fazer que não está aqui na documentação pode estar errada. Então, não é bem assim. Ele é um modelo um pouco mais tranquilo, tá? Ele aceita várias formas de fazer as coisas. Então, esse ponto aqui de é independente de notação, tá? Ele abre uma flexibilidade para você fazer de diferentes formas o seu diagrama. E a mesma coisa é qual ferramenta você tem que utilizar
para desenhar isso. Você fica bem aberto aí a utilizar qualquer ferramenta que dê suporte a esse modelo. Então, ela é independente de notação, independente de ferramentas, tá? Então, vamos lá para a parte de abstrações. Para ser um pouquinho mais direto e claro aqui, o que seriam essas abstrações? São os níveis para ir detalhando como o teu software está estruturado. Então, se você quiser dar uma visão um pouco mais rasa, menos detalhada, você vai para o nível de Software System, onde basicamente você tem uma caixa preta, digamos assim, entre aspas aqui, onde você fala que o teu software é o software X e pode se comunicar ali com algum software externo, né? Quando você quer demonstrar alguma interação ali com um software externo e com o seu ator ali, ou digamos o seu cliente, né? Uma pessoa, uma série de pessoas ali. À medida que você quer ir detalhando melhor as estruturas desse seu software, você vai descendo o nível de abstração, onde você vai ter algo mais detalhado, um pouquinho mais extenso. Então, no nível de container, você vai ter as aplicações que fazem parte do teu sistema. E note, aqui não independe se o teu software, né, se o seu sistema como um todo ele é numa arquitetura monolítica, por exemplo, ou uma arquitetura de microserviços. Ele como software system, que é a primeira, ele é uma visão única. Quando se cai para o nível de container, aí sim você vai ter uma divisão das aplicações que são implantáveis, digamos assim, dentro do teu sistema. Então, digamos que você tem uma aplicação que é um front-end, uma SPA, vai ser um componente. Você tem 2 ou 3 APIs, vão ser componentes separados também. Você tem um banco de dados, um ou mais, que se comunicam com essas APIs, vão ser outros containers. Assim como se você tiver uma arquitetura de microserviços, cada microserviço que é implantado independentemente, ele vai ser um container, certo? Assim como as suas bases de dados também. Se a gente ainda se aprofundar mais nessa abstração aqui, indo para o nível de componente, a gente vai pegar um desses containers, tá? Do nível superior, e vai detalhar os componentes de código, os módulos internos que a gente tem, as estruturas internas de como aquele componente foi desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho uma classe de service, uma classe de repositórios, um modelo, uma entidade específica, você vai detalhando melhor, certo? E nesse nível aqui você já está se aprofundando muito no detalhamento, então ele já é para alguns públicos específicos que a gente vai ver mais para frente. E o último é o código, que aí é uma relação muito granular já, fazendo a relação entre classes, interfaces, enumeradores, enfim, quase que um mapeamento do código de uma forma visual. E aí já não traz tanto valor, na minha opinião, para uma visão arquitetural assim mais macro do sistema. Agora vamos para a parte de diagramas para ver um pouquinho mais de forma visual aqui os exemplos, tá? Nós temos 4 níveis, que é o diagrama de contexto, o container, componente e código. O primeiro aqui, o diagrama de contexto, onde a gente tem aquela, digamos, caixa preta, onde a gente não dá muitos detalhes sobre o nosso software em si. E aqui, primeira coisa, como que eu sei que estou no nível de contexto, né? Se a gente olhar aqui no rodapé, está escrito aqui, ó, System Context, Internet Banking System, dando algumas informações adicionais. Inclusive, isso é muito legal, que você pode dar algumas informações de quando foi atualizado esse diagrama aqui, ou eventualmente colocar o número de uma versão desse diagrama. É importante também deixar anotado algumas informações adicionais. Mas seguindo aqui para o diagrama, o nosso sistema é esse do meio aqui, Internet Banking System. Então ele fala que ele é um software system, porque esse é o nível de abstração que ele está. E aqui uma breve descrição do que ele é, do que ele faz. Perceba que ele tem algumas ligações, alguns relacionamentos aqui. Sendo que o primeiro lá eu tenho o Personal Banking Customer, que seria o meu cliente, do tipo person, né? E aqui uma descrição do que é esse customer, né? Um cliente do banco com uma conta
pessoal ali no banco, né? E o que, que ele faz dentro do meu sistema? Ele visualiza conta, o saldo, faz pagamentos usando o Internet Banking System. E aí tem uma setinha apontando a direção ali do relacionamento. Aí nós temos outros relacionamentos com outros sistemas, que se vocês notarem, até são de outra cor, na cor cinza, para representar que são outros sistemas, né, que não fazem parte internamente do meu sistema bancário aqui. Então tem o Mainframe Bank System e tem o Email System. Então perceba que o nível de detalhe não é muito alto e isso é ideal aqui para alguns públicos que não são tão técnicos, né? Que eu consigo mostrar a relação do meu cliente com o meu sistema e o meu sistema com alguns serviços, com alguns sistemas externos, beleza? Aqui na documentação ele também traz uma espécie de legenda aqui, né? Onde fala o que é cada coisa, que também opcionalmente você pode pôr no teu diagrama quando você está fazendo, que explica o que é. Nesse caso, essa forma já ajuda a saber o que é, né? Mas fala que um cliente, uma pessoa, aí o software system, que é o sistema em si, nosso, e em cinza, outro software system, mas sei lá, um sistema legado, um sistema externo, enfim. E aí a setinha, o relacionamento. E aqui ele traz alguns detalhes para qual que é o escopo, os elementos primários, quem que é a audiência que pode consumir esse tipo de conteúdo ou que é recomendável pelo nível de abstração. Então, todo mundo, tanto pessoas técnicas, não técnicas, etc. Né? Já o nível de container, né, o diagrama de container, a gente já começa a especificar esse sistema bancário. Então, dando um zoom aqui no diagrama, nós vemos o nível de abstração que ele está, qual que é o tipo de diagrama, no caso container aqui, certo? Dando as informações no rodapé. E aqui a gente vê aquela pessoa, aquele cliente que tinha uma relação no nível lá de software system, sim, né, no diagrama de contexto. Aqui as interações dele a nível de container. E os containers é aquilo que eu comentei. Você tem as aplicações que fazem parte do que? Do meu software system. Se vocês virem aqui nessa caixinha tracejada, tem aqui embaixo Internet Banking System no nível Software System. Então significa que esse tracejado ele é o nível Software System. E dentro dele eu tenho os meus containers, as minhas aplicações e as minhas fontes de dados, minhas bases de dados ali. Então nós temos uma Web Application aqui, temos uma Single Page Application, uma SPA, um aplicativo mobile, uma API e um banco de dados. Importante dizer que essas caixinhas elas têm formas. E aí o C4 Model ele não diz explicitamente que você tem que usar só um retângulo e é isso. Tanto é que tem algumas representações diferentes para ajudar na compreensão logo que você bate o olho. Aqui é um retângulo, aqui é um retângulo, porém já tem meio que um desenho de uma página web, aqui de um dispositivo mobile, né? A própria base de dados aqui já é num formato cilíndrico, que é uma forma bem conhecida aí em outros tipos de diagramas. A gente vai ver depois a questão de quando a gente fala de mensageria, uns message brokers, que é também uma forma cilíndrica também, só que na horizontal. Enfim, você pode utilizar várias formas aí para ajudar na compreensão de quem está olhando, está interpretando esse diagrama. Outro ponto é, essas setas que existem aqui, elas às vezes são tracejadas, às vezes são contínuas. Não existe um consenso ou um padrão ditado falando quando for contínua de uma determinada forma, quando for tracejada de outra forma. O que geralmente acontece, mas você vê diagramas aí que seguem outros padrões e está tudo bem com isso. Por isso que existe aquele disclaimer lá na primeira página, que é notação independente. Você não é obrigado a seguir um padrão. Existem algumas recomendações, sim, mas você tem que deixar o mais claro possível a intenção, o desenho aqui para quem está lendo. O que é recomendável quando você faz um relacionamento?
principalmente descrever o que aquele relacionamento está fazendo, né? Não deixe sem nada, porque isso sim seria um anti-pattern aqui, seria ruim. Só colocar uma seta, né? Aqui na seta, por exemplo, para a base de dados, eu falo, ó, ele lê e escreve para a base de dados. E logo abaixo tem aqui, entre colchetes, tecnologia utilizada, né? Nesse caso ele usa SQL por um canal TCP, por exemplo, né? Então aqui você já sabe a forma como ele se conecta e a linguagem, né, que ele está utilizando ali. Mesma coisa aqui, relação da Single Page Application com a API. Ele faz através de HTTPS utilizando JSON, né? Então faz chamadas de API para a minha API Application aqui, utilizando JSON, usando HTTPS. Mesma coisa no mobile. E apesar de nós termos o detalhamento aqui a nível de container, tá? Fora do tracejado, a gente tem ainda aqueles sistemas externos ou legados que a gente tinha no outro nível de abstração, certo? Então nós temos aqui o e-mail system e embaixo aqui, escondidinho aqui, o mainframe bank system também. E aí ele consegue também dar um detalhamento com quais containers eles falam, e não mais naquela única caixa preta, digamos assim, aquela caixa única do software system, que era o nosso Internet Banking System. Agora a gente consegue saber que, opa, o mainframe fala aqui, né? Na verdade, a API Application aqui fala com o Mainframe Bank System, né? Falando XML com HTTPS e também utiliza lá o e-mail system também. Beleza? Esse nível aqui de diagrama de container, aqui nós temos a legenda, né? Ele é destinado aqui a um público já um pouco mais técnico, né? Interno ou externo do time de desenvolvimento, incluindo arquitetos, desenvolvedores, a parte de operation, suporte, etc. Tá? Mas eu considero que até o nível de container você ainda consegue dar uma visão até para pessoas de produto, o próprio pessoal da diretoria, enfim, também serve muito bem, eu utilizo e funciona muito bem, tá? Níveis de contexto e container, ok, eu acho que não cai tanto assim no nível técnico, é mais difícil de interpretar. A partir do nível de componente, aí eu acho que não tem tanto valor assim para pessoas não técnicas, tá? Porque cai muito no detalhe. Agora vamos para o diagrama de componentes, tá? Aqui a gente vai ter um detalhamento dos componentes internos de um ou mais containers. Então a gente já cai mais no detalhe aqui. E o que seriam esses componentes? Aqui vocês já podem ver pelo nome, né, que eles são estruturas internas de cada container. Por exemplo, de uma SPA. Nesse caso aqui, na verdade, está detalhado da API Application. Então, a API Application, que antes era um container, agora ela está ampla aqui, está na caixa tracejada, e internamente nela a gente tem os componentes dela, que é um controller de sign-in aqui, de login, outro de reset password, e-mail component, security component, tem uma camada de facade, enfim, eu tenho classes, né? Nesse caso aqui eu tenho controllers, né? Eu posso ter services, eu posso ter repositórios aqui dentro, né? Vários tipos de estruturas que vão detalhar melhor como a minha API, nesse caso, está dividida internamente, como que esses componentes se comunicam. Então, qual controller usa qual service usa qual repositório, enfim, né? Eu tenho essas relações internas aqui. Perceba que a base de dados ela está fora do container de API Application, porque ela é o quê? Ela é um container. Ela não é um componente dentro do container API Application. Então, por isso que está fora do limite aqui do tracejado. Mesma coisa com os sistemas legados externos ali, e-mail system, mainframe bank system. Ok?
Também, mesmo coisa no rodapé, estou falando a nível de componente agora do Internet Bank System API Application. Então eu sei qual é o nível de diagrama que eu estou por causa dessa notação aqui embaixo. Beleza? Para quando isso aqui faz sentido? Quando você tem uma visão bem específica de uma aplicação só e é interessante mostrar a relação entre os componentes dentro dessa aplicação. Para ser bem sincero, como é, é algo assim mais detalhado, você vai utilizar menos isso aqui. Para nível arquitetural, se você é um arquiteto de soluções, arquiteto de software, você vai provavelmente abusar mais do diagrama de contexto e o diagrama de container, ok? E aí, esse de componente aqui é mais para coisas específicas, porque, sendo bem sincero, se você tem aplicações, que a gente está chamando aqui as aplicações de containers, né, muito grandes, quando se expandir essa aplicação, você vai ter muitos componentes internos. E a velocidade que isso aí vai mudando vai tornando a documentação defasada muito rápida. Em outro vídeo eu vou falar também de formas como você pode mitigar essa desatualização da documentação, utilizando ferramentas aí de diagrama como código. E o último nível aqui seria o diagrama de código, né? E aqui a gente tem relações aqui de as classes e estruturas, interfaces, etc. Até as exceptions que a gente tem a um nível muito, muito detalhado. Tanto é que está escrito se é recomendável ou não, né? Pela própria documentação aqui. Para dar um pouquinho mais de detalhe, vamos falar das notações aqui. Primeira coisa que ele traz aqui que o C4 Model é independente de notação, então não prescreve nenhuma notação específica, mas tem algumas recomendações, alguns exemplos aqui que fazem sentido sim. Então ele traz aqui alguns exemplos de elementos, sendo person, software system, container e component, tá? Sendo que os formatos aqui, eles podem ser alterados, não precisa ser sempre um retângulo, como eu já tinha comentado. Então, no caso do person, se você colocar o formato de uma pessoa mesmo, já vai ficar mais visível. Assim como no nível de container, a gente pode definir aí um formato um pouco diferente que já dá noção do que é aquela aplicação, se é uma API, se é um SPA, enfim. Mas na parte de notações, todas têm algo em comum, que é o name. Você tem que especificar o que é aquela notação, aquele elemento, né? Nesse caso do person aqui é uma person, mas que pessoa que é? É o cliente do banco, é o cara que possui uma conta dentro do banco, ou é um outro cara que pode interagir aqui, é o cara que trabalha no back office, né? O bancário em si. Né? Então você tem que nomear para ficar claro. E a descrição é o que nesse caso, a pessoa faz, né, ou a pessoa representa dentro da arquitetura aqui. Mesma coisa com o software system. Você tem um nome para o sistema, isso é uma descrição do que o sistema faz. No caso do container aqui embaixo, você vai ter o nome também, né, nome da aplicação nesse caso. E aqui tem uma variação, o container, falando que é no nível de container, e qual é a tecnologia. Então, no caso do API, por exemplo, é o container utilizando o ASP.NET Core versão tal. E a descrição também do que a aplicação faz dentro do sistema. No caso do componente, também teria uma tecnologia aqui, certo? Utilizo C Sharp, utilizo Java, utilizo, enfim, qualquer outra coisa aí, vai ter o nome também, vai ter uma descrição do que essa estrutura faz também. Ainda na parte de notações, a gente tem os relacionamentos, onde a gente tem as setinhas. Então, aqui, muito importante, coloque uma descrição do que é esse relacionamento. Eu estou enviando chamadas HTTP, ou até mais detalhados para dar ainda mais clareza. Estou criando um usuário, etc. e tal, né? Se aqueles dois containers ali
que tem esse relacionamento só fizerem esse tipo de interação, às vezes é importante colocar um pouquinho mais descritivo ali, né? Ele cria usuários, edita usuários, remove usuários, né, de um para o outro. E embaixo a tecnologia. Como que ele faz isso? É uma interação entre APIs. Beleza, então você vai colocar através de HTTPS / JSON. Se quiser um pouquinho mais detalhado ainda, HTTPS / JSON / post, ou put, ou delete, enfim, né? Notação free aqui, né? Então você vai especificando para ficar cada vez mais claro. Uma parte interessante aqui para passar na parte de abstractions, a gente tem microservices e queues and topics, que seria a parte de mensageria. Iniciando por microserviços, ele fala um pouquinho como a gente pode desenhar, representar um estilo arquitetural monolítico e também de microserviços. Então, começando pelo monolito aqui no caso, ele está falando, como a gente já viu em outros exemplos ali, né, no nível ali de abstração software system, uma caixa preta aqui só exemplificando nosso software. Na parte de contexto, né, o diagrama de contexto. Se a gente vai para o diagrama de container, pode ver que é aquilo que a gente acabou de ver, que tem aqui a caixa tracejada, né, que é no nível de container. E aqui a gente tem o software system sendo um pouquinho mais detalhado, com o web app, falando com uma base de dados aqui. Mas se for um microserviço, como que eu poderia representar, né? Então vamos lá. Importante dizer, no nível aqui, no diagrama de contexto, continua sendo a mesma coisa, né? Porque não é porque tem vários serviços do teu sistema que ele deixa de ser um sistema, né? Ele é construído de forma diferente, né? E aí, apenas quando a gente vai para um nível um pouco mais detalhado de container, que aí sim a gente tem a caixinha aqui do Software System X, e aí assim eu tenho containers que representam os meus microserviços. Então ele tem um front-end aqui, digamos assim, né? um web app que o usuário vai utilizar, e nós temos vários containers dentro desse software system que representam aí as aplicações que são implantadas de forma independente. O service A, B e C, cada uma se comunicando, utilizando sua base de dados. E aí até a forma aqui é uma sugestão, não precisa ser esse formato aqui, mas é uma sugestão para representar talvez um microserviço. Mas se quiser representar de uma forma um pouco mais detalhada as fronteiras, digamos assim, dos microserviços, dá de representar também com caixas internas aqui pontilhadas, definindo Service A, Service B, Service C, para também, as cores também ajudam nisso, né? Para definir aí qual que seria o escopo ali de cada microserviço, conversando com a sua própria base de dados, enfim. Uma coisa que eu acabei não falando, né, que as cores não é obrigado a utilizar aquele azul padrão, um verde padrão. Você tem liberdade em relação a escolher das cores. Mas principalmente a parte de serviços externos, eu gosto bastante de utilizar a cor cinza, porque dá essa ideia de algo que é um pouco mais externo, ou está um pouco mais apagado, e deixar um pouco mais colorido as partes internas ali que você está realmente querendo dar ênfase. Geralmente eu faço assim. Falando de mensageria agora, filas e tópicos, como que eu represento a parte que eu estou publicando uma mensagem, estou consumindo uma mensagem, estou enviando uma mensagem que outro sistema vai consumir, como que é essa dinâmica, né? Ele traz aqui um desenho aqui primeiro para ilustrar. Então você tem um software system aqui embaixo chamado X. Você tem aí os containers, né? O A, B, o C, o D, e você tem um container que representa o message bus. Aqui você está direcionando para o message bus, falando que o serviço A manda alguma coisa, uma mensagem, enfim, para o message bus, e outra, esse seria o intermediador aqui, certo? Só que isso aqui não fica tão claro. Em algumas formas, dependendo se você fizer anotações muito mais detalhadas no relacionamento, até pode ser utilizado. Mas na própria documentação ele traz aqui que não é a melhor forma de fazer.
como que você pode trabalhar aqui? Ele traz no point to point, onde você já vai um nível a mais. Você não precisa detalhar que é um message broker ali, Kafka, um RabbitMQ, nem nada do gênero. Já traz no nível o container que ele é a fila X ou a fila Y. E aqui você já está ligando os serviços que um que está produzindo e o outro que vai estar consumindo aqui dessa fila. Então, service A envia mensagem através da fila X para o service C que vai estar consumindo essa mensagem. Mesma coisa com o service B e o D, né? Então aqui eu já ganhei um pouco mais de clareza. Mas mesmo assim eu estou tendo que criar uma estrutura aqui que só para sempre falar que é uma fila X. Será que eu não posso simplificar um pouco mais isso, tendo em vista que eu vou ter um sistema que vai ter N interações de mensagens, né? Como simplificar melhor isso? E aí traz a questão que pode ser apenas um relacionamento falando que está enviando uma mensagem através de uma fila X, né? Detalhando ali embaixo a tecnologia. E é nesse ponto que geralmente o pessoal faz uma distinção ali entre as setas, né? Os relacionamentos. Quando for um fluxo síncrono, eu vou colocar uma seta contínua. Quando for algo assíncrono, no caso aqui de mensageria, eu vou utilizar uma seta pontilhada ou tracejada ali, né? E no caso do modelo de pub/sub, como que daria para fazer? Aí, utilizando talvez um container aqui como meio do caminho, fica um pouco mais claro. Um container não como message broker, mas como uma fila ou como um tópico, e aí definindo os relacionamentos. Um envia para essa fila ou para esse tópico e os outros serviços se inscrevem, né, faz o subscribe na fila, no tópico aqui para consumir essas mensagens. Porém, ainda assim, acredito que você pode também detalhar dessa forma aqui para deixar um pouco mais sucinto, desde que você fale qual que é o tópico, o que é um tópico, o que é uma fila, etc. e tal. Claro, sempre aqui eles trazem a parte de independência de notação. Faça da forma que fique mais clara, mas aqui serve algumas sugestões, algumas lições aprendidas ao longo do tempo aí que o pessoal, né, principalmente o Simon Brown, trouxe para ajudar a guiar quem estiver querendo utilizar o C4 Model. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo introdutório sobre o C4 Model. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês acessem lá o c4model.com. Hoje a gente passou sobre essa documentação um pouquinho mais rápido, não abordando todos os pontos que tem lá na página, mas tentando trazer um pouquinho de clareza aqui nesse contexto inicial para vocês. Não se esqueça que esse é o primeiro vídeo aqui no canal sobre C4 Model. Vou trazer outros vídeos. Provavelmente o próximo já vou trazer um cenário de um sistema aí fictício, enfim, onde a gente tem alguns detalhes e vai transportar isso para uma documentação arquitetural, né, desenhando ali o diagrama mesmo, para deixar também um pouquinho mais na prática isso. Mas era importante fazer esse primeiro vídeo para trazer o conceito, trazer o que tem na página lá, qual que é a divisão, as abstrações, e aí nos próximos a gente vai um pouquinho mais para a prática, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com aquele teu amigo que é arquiteto ou quer se tornar arquiteto e deixa aí nos comentários para eu saber se você já conhecia C4 Model, se você já utilizou e quais são as suas experiências com ele. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!